E aí, primeiro ano, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre mudança social. É importante vocês entenderem assim, esse capítulo aí vai trazer vários sociólogos, desde o Augusto Comte até o Max Weber, Karl Marx, Durkheim, enfim. E para ficar mais fácil, para vocês compreenderem que são muitos conceitos, nós vamos dividir esse capítulo em duas aulas. Hoje a gente fala da metade do capítulo, na próxima aula a gente vai falar o restante, beleza? Quando se fala em mudança social, é importante que vocês entendam que está falando das transformações da sociedade, que é constante. Entendam a sociedade como sendo um organismo vivo. Ela não para de mudar, ela não para de se transformar. E essas transformações nem sempre elas seguem aquilo que eu acho que é o ideal. Nem sempre elas seguem aquilo que as pessoas, que a maioria, digamos assim, acha que é o correto. Então, eu sou contra um tipo de visão de mundo que tem hoje. A sociedade não quer saber. Ela vai se transformar à medida que entender, que a necessidade da maioria é aquela, que o rumo a ser tomado é aquele, certo? Então é importante que a gente entenda que a sociedade é como um organismo vivo, que tem tido a própria evolução constante. Se você imaginar quando você tinha 7, 8 anos, para a sociedade de hoje, vocês vão ver que tem diferença em vários segmentos, e não vai parar. E quando vocês tiverem com 30 anos, 40 anos, 60 anos, vocês vão ver que a sociedade vai se transformando. Algumas coisas nos espantam, ou positivamente, outras negativamente, outras mudanças a gente fica esperando que elas aconteçam e elas não acontecem. Então, isso é viver em sociedade, é viver na sociedade, desculpa, certo? É viver na sociedade, entender que ela tem vida própria e que nós vamos seguir o fluxo dela. Eu sou contra. Ciência. A sociedade vai seguir. Ou você se adequa, então você vai ficar fora do encaixe, certo? Foi no século XIX que essa temática ocupou um lugar importante no pensamento da maior parte dos autores clássicos da sociologia. Porque foi um século de muita transformação, não que os outros não tinham, mas também foi um momento em que a maioria dos grandes sociólogos começou a exercer as suas ideias, começou a interpretar a sociedade. Aí você imagina aí, que a gente via do período mais antigo, por exemplo, você pega aí do período medieval, depois você vem do capitalismo, depois essa mudança ali, Revolução Industrial, Revolução Francesa, a reorganização da sociedade, reorganização das relações sociais, era muita mudança, muita transformação. E aí isso começou a chamar a atenção. O primeiro que nós vamos falar é de Augusto Comte, depois a gente fala do Karl Marx, e vai depois do Durkheim e por aí vai. Então, chama a atenção como que a sociedade se transforma e as pessoas às vezes não percebem. Só quando você está lá na frente, você faz um comparativo do que é hoje, do que era, você consegue entender essa mudança. E o sociólogo percebeu isso, Comte especificamente, que eu vou falar agora, percebeu isso. A sociedade está mudando, a sociedade está se transformando. Baseado em quê? Mas por quê? E essa mudança vai nos levar para onde? Certo? O propósito de cada autor da sociologia é buscar interpretar e entender a sociedade que analisa. Isso é importante para vocês lembrarem que a análise deles da sociedade é do período deles. Não tem como ter uma previsão clara do que vai ter. Analisa o período deles, com os conceitos dele, com a ideia que eles tinham, com a ideia que a sociedade tinha de si, mesmo naquele momento. Tá? Cada um deles apresentará uma perspectiva a respeito da mudança social. Então, hoje nós vamos falar de dois. Augusto Comte e Karl Marx, beleza? Augusto Comte, sua obra está bastante relacionada aos acontecimentos pós-Revolução Francesa, certo? Comte seguia a linha do positivismo, certo? O que é o positivismo? Organização para a evolução, vamos colocar assim. Até qual? Comte se preocupa com a relação entre a ordem social e a mudança ou o progresso. E esse que está destacado é justamente o lema da bandeira nacional do Brasil. É um lema positivista, certo? Então, o que o Comte defendia? Defendia que a mudança, o progresso, a evolução, a melhora haveria desde que esse progresso não alterasse profundamente a ordem social. Porque existia uma sociedade, existia uma organização. Então, hoje, por exemplo, essa organização da sociedade de hoje, ela não começou hoje. Ela não começou há 10 dias atrás, há um ano atrás. Já existe uma base. E, segundo Comte, essas transformações elas vão aperfeiçoando. É como você tem uma casa e você vai só reformando, mantendo, criando alguma coisinha diferente, melhorando, atualizando. Por quê? Porque se você faz uma mudança total, deixa de progredir. Vai ser uma revolução. Você vai zerar e começar de novo. Então, vai ter que ter outro processo de evolução, de progressão, de desenvolvimento, certo? Então,
Conte acredita que a organização é necessária para progredir, certo? Sem isso, você não vai conseguir progredir. A sociedade não conseguirá progredir sem essa organização, sem essa perspectiva de organização, certo? E esse progresso vem a partir do momento em que se percebe a necessidade, a sociedade percebe essa necessidade e vai se transformando continuamente. Mas essas transformações, elas não devem ser muito drásticas, foi o que eu acabei de explicar, certo? Elas têm que ser, digamos assim, não pode ser superficiais, elas são médias, não são muito profundas, certo? São adequações às necessidades. Então, se você não vai simplesmente deixar de cumprir uma lei e criar uma nova lei. Melhora aquela lei, atualiza aquela lei. Se a gente imaginar, por exemplo, que o Código Civil brasileiro, Código Penal brasileiro, desculpa, é da década de 30, então está precisando dar uma melhorada. Tem muita coisa que foi alterada, mudada, que a sociedade não pensa mais dessa forma, que a organização da sociedade não é mais a mesma. Enfim, então essa era a ideia do Conte, certo? De mudança, mas mudanças não muito drásticas, mudanças mais simples. Ele entendia que uma sociedade não poderia ser estática, ou seja, ela vai mudar, ela vai se transformar. Ah, não, tá bom do jeito que tá, eu quero que a sociedade não mude mais. Sem chance, isso vai acontecer, certo? Ela não pode ficar parada, ela tem que evoluir, ela tem que progredir, porque é a função dela, digamos assim. O princípio dela ter sido criada é para isso, né? Para que todo mundo se sinta confortável, né? Se sinta pertencente, na verdade, não confortável necessariamente, mas se sinta pertencente, e que ela vai evoluindo à medida que a necessidade for sendo colocada à sua frente, certo? Então, ele não acreditava numa sociedade estática, mas também não acreditava que deveriam acontecer grandes mudanças, revoluções, né? Derruba e começa de novo. Não era essa a ideia do Conte. As mudanças, embora necessárias, não deveriam se manifestar como grandes conturbações, ou seja, não poderia abalar o que tinha, né? Você não pode, por exemplo, pega o Código Penal brasileiro, joga todo fora e cria um novo. Não é assim que funciona. E esse período, como que é fazer? E a sociedade ia se manifestar como? Ia se sentir segura como? Certo? E aí, completa o pensamento dele com a ideia da sociedade dinâmica. Volta aquilo que eu falei. Ela é constante, ela se transforma constantemente, ela muda constantemente. Certo? Beleza? Karl Marx, cara, focou a sua análise da sociedade muito mais baseado na esfera material, econômica, né, como está aí destacado. Marx, toda a dinâmica da vida acontece na esfera econômica. Para o Karl Marx, a sociedade era dividida em duas classes: burgueses, dono do meio de produção, proprietários, né, patrões, e proletariado, dono da força de produção, dono da capacidade física e intelectual, certo? Essa organização da sociedade, né, da relação de trabalho, que é a relação entre patrão e empregado, essa relação de trabalho, essa organização da relação de trabalho, ela organizava todo o restante da sociedade. Ela determinava todo o restante da sociedade. Em que sentido? No sentido de que a organização do trabalho seguia, né, a organização da sociedade seguia a organização do trabalho. Então, por exemplo, se você imagina que o indivíduo tem, esse indivíduo hoje, por exemplo, você me compara com alguém que está com o Ricardo, por exemplo. Fatalmente você vai entender que o Ricardo está numa classe social acima da minha. Por quê? Porque eu sou empregado na empresa do Ricardo. Então, Karl Marx acreditava que a sociedade era dessa forma. Ela se organizava a partir da organização do trabalho, certo? Beleza? Tranquilo, né? Então, dito isso, vou abrir novamente o slide para a gente acompanhar um pouco mais, tá certo? Então, ó, para Marx, desculpa, toda a dinâmica da vida acontece na esfera material, ou seja, econômica. A sociedade se organiza a partir da esfera econômica, das funções que o indivíduo ocupa no processo de produção, certo? As classes sociais da mesma forma. Para eles só existiam duas: burguês e proletariado. Sempre uma relação de exploração do burguês, do dono do meio de produção, sobre o proletariado e o trabalhador, certo?
Todos os demais elementos da vida do indivíduo, lei, política, religião, arte, filosofia, são determinados por elementos materiais. Então, basicamente, para a gente entender a ideia do Karl Marx, a sociedade se baseia na questão material, certo? Se baseia na posse de materiais, de bens, digamos assim, na questão econômica, não na posse de bens, esqueça um pouco essa questão da posse de bens, na questão econômica, a função que o indivíduo ocupa, o papel que o indivíduo ocupa, a classe social que o indivíduo ocupa está diretamente ligada à função que ele ocupa no processo de produção. Então, por exemplo, o burguês, que era o dono, está numa... Se a gente pegar para o dia de hoje, o burguês, o dono, está num patamar social, o coordenador está em outro patamar, o professor está em outro patamar, o pessoal do administrativo está em outro patamar, pegando o exemplo da escola, o pessoal dos serviços gerais está em outro patamar, ou seja, em patamar diferente, com funções diferentes, com salário diferente, consequentemente, a posição deles na sociedade segue essa mesma organização, essa mesma direção, certo? A maior parte das revoluções mudaram apenas aspectos políticos e as configurações do poder e o modelo do Estado. E aí frisou a parte mais importante, sem com isso mudar substancialmente a vida da população. Então, para o Karl Marx, a sociedade não muda tanto assim como o Comte determina, né? Existiram revoluções, ou seja, zero e começa de novo, mas elas não foram tão grandes a ponto de mudar substancialmente a organização da sociedade. Esse desequilíbrio, desculpa, que ele disse que existia entre burguês e proletariado, um que era explorador e outro que era explorado, no caso, os trabalhadores. Então, o que ele pregava, o que ele defendia? A revolução do proletariado. O que seria essa revolução do proletariado? Essas mudanças da sociedade, elas só funcionariam quando o proletariado, quando os trabalhadores unidos, né, assumissem o poder, certo? Porque aí sim eles iriam mudar a sociedade partindo da experiência que eles tinham enquanto eram explorados. Isso que ele defendia, que os trabalhadores no processo de produção, todos são importantes, mas o trabalhador era mais importante do que o burguês. O proletariado era mais importante do que o burguês. Então, como ele entendia das dificuldades, ele passava pelas dificuldades da sociedade, quando ele chegasse ao poder, que era a revolução do proletariado, ou seja, que os trabalhadores se rebelassem, se houvesse uma revolução, né, e ele que criasse uma nova organização diferente da que é hoje, assumiriam o poder do Estado, da organização da sociedade, certo? E a partir daí a sociedade iria resolver iria se transformar de forma mais profunda, né, do que em todas as outras revoluções, que mudou algumas coisas, mas substancialmente, profundamente, a organização da sociedade, o desequilíbrio da sociedade, a desigualdade social não foram mudadas. Beleza, galera? Então, galera, era isso, tá? Para essa aula de hoje, tá bom? Como eu disse para vocês, vou dividir em 2 aulas. Na próxima aula, a gente fala um pouco mais sobre os outros autores, mais um pouco sobre a mudança da sociedade. Um abraço, fique com Deus. Se precisar de alguma coisa, só chamar lá no grupo.